Bom dia, querido ouvinte, querido amigo, querido irmão, você que nos ouve pelas redes sociais, pelo YouTube. Hoje são 5 de janeiro de 2025 e eu quero desejar a você um feliz ano novo e que esse ano seja repleto de bênçãos para você, para a sua família, para a sua vida. Estamos começando mais um ciclo e estamos começando também mais uma nova lição, mais uma nova revista a ser estudada. A revista da Palavra e Vida que nós estamos usando desse trimestre tem o título de Isaías, o Evangelho do Antigo Testamento. Esta revista foi escrita pelo pastor Fábio Martins, uma pessoa muito capacitada, pastor da primeira igreja batista em Jardim Marileia, no município de Rio das Ostras. E ele é uma pessoa muito capacitada para nos trazer toda essa visão do livro de Isaías, o qual é denominado também de o Evangelho do Antigo Testamento. E nós vamos, ao longo desse trimestre, entender por que o livro de Isaías acaba recebendo esse título, essa denominação de Evangelho do Antigo Testamento. Serão 13 estudos ao longo desse trimestre. Na primeira lição nós temos como título O Senhor é a Salvação. E o objetivo desta lição será apresentar o profeta Isaías, seu papel e importância no Antigo Testamento, o panorama geral do livro e seus principais temas. E é isso que nós vamos estudar hoje, nós vamos ver hoje. A segunda lição tem o título de A Necessidade de Santificação e terá por objetivo alertar acerca do juízo na vida daqueles que optam por viver perversamente, além de ressaltar a necessidade de santificação independentemente dos tempos e das épocas. A terceira lição tem o título de O Livro de Emanuel e tem como objetivo conjugar o temor dos tempos desafiadores com a esperança que temos com o advento do Senhor Jesus Cristo e destacar a conexão dos textos de Isaías 1:11 com Mateus 2:23 para aplicação na vida dos crentes hoje. A quarta lição tem o título de Juízo e Condenação 1, porque essa lição será dividida em duas partes e tem o objetivo de aplicar à vida dos cristãos de hoje princípios que o façam convergir para uma vida produtiva na comunhão com o Senhor, observando a justiça de Deus e a sua misericórdia em proporcionar tempo de conserto e arrependimento. A quinta lição, que é a continuação da quarta lição, cujo título é Juízo e Condenação, terá como objetivo ainda aquela questão de termos uma vida produtiva diante de Deus, diante daquilo que Deus espera que nós vivamos, Mas dessa vez com foco em observar a justiça de Deus e a sua misericórdia, em proporcionar tempo de conserto e arrependimento, ou seja, com esses dois focos aqui nessa lição. A sexta lição, cujo título é Em Busca de Consagração, ele terá como objetivo de mostrar como, mediante a manifestação do juízo, redenção e salvação do Senhor, o seu povo será reunido e salvo eternamente. Lembrando que consagrar é separar para um objetivo, é separar para uma tarefa, é separar para ser algo diferente, vamos dizer assim. A sétima lição tem o título de Mensagem de Exortação e terá como objetivo demonstrar como a dureza do coração e a cegueira espiritual comprometem o progresso daqueles que afirmam professar a fé em Deus. A oitava lição, cujo título é Promessa de Restauração, terá como objetivo demonstrar como o Senhor livra seu povo do inimigo, enfatizando a importância de sermos vigilantes e prontos ao arrependimento por obediência a Deus.
A nona lição tem o título de Um Futuro de Bênção e terá como objetivo demonstrar a importância do compromisso com o Senhor e da aplicação das lições aprendidas do caminho do Senhor. A 10ª lição tem o título de Orgulho, Fé e Oração e terá como objetivo retratar as crises vividas pelo rei Ezequias e como as suas experiências impactam a nossa vida hoje, nos dias de hoje, destacando a importância da oração para lidar com os múltiplos desafios que a vida nos apresenta. A 11ª lição tem o título de A Grandeza de Deus na Consolação e terá como objetivo destacar que Deus usa os seus métodos e mecanismos, objetivando conduzir o seu povo a fim de retratar a necessidade de arrependimento, para que o relacionamento do homem com o Senhor seja restabelecido. E é interessante aqui destacar que são os métodos de Deus, não os nossos métodos, não as nossas metodologias. A 12ª lição tem o título de A Graça de Deus na Salvação, E terá como objetivo apresentar detalhes da vida e obra do servo sofredor, em Isaías 52:53, demonstrando como a graça de Deus é evidente no Antigo Testamento e como Yahvé traçou um plano para a salvação do homem. E por fim, a 13ª lição, que tem o título de A Glória de Deus na Restauração, e que terá como objetivo mostrar como o arrependimento pode mover transformação e restauração. Após isso, buscar a santificação, revelando a obra final do Senhor de transformação e restauração, para que os salvos contemplem a sua glória. E é interessante que todas essas lições que aqui foram citadas, elas trazem uma lição para os nossos dias, para o tempo presente, e não nos mostrar somente algo que aconteceu no passado, algo que foi vivido ali pelo povo naquele tempo, pelo povo de Israel, por Israel naquele tempo, mas nos trazendo esse paralelo com o nosso tempo presente, para que nós possamos ter essa restauração contínua em nossas vidas e nós estarmos caminhando sempre nesse processo de santificação, que é o que é esperado de nós, que é um dever nosso, nós estarmos sempre prontos a nos santificarmos, a nos restaurarmos rumo à vontade do nosso Senhor. Bom, vamos então voltar à primeira lição, cujo título é O Senhor é a Salvação, e em que nós vamos mostrar aqui um panorama do livro de Isaías, um livro grande, um livro extenso, que às vezes tem uma leitura um pouco difícil, mas pela complexidade da mensagem ali do profeta, mas que podemos assim estruturá-lo e podemos assim dividi-lo em partes, em sessões, para que assim possamos aprender, possamos ter uma leitura melhor, uma leitura mais facilitada, entendendo então a mensagem do profeta Isaías. Isaías foi um homem levantado por Deus, um profeta, que viveu na segunda metade, no segundo período da monarquia de Israel, onde ele falou ali para os líderes, tanto de Israel quanto para os líderes de Judá. Uma mensagem de julgamento, uma mensagem em que Israel teria graves consequências, alertando sobre a queda de Jerusalém, mas também uma mensagem de esperança. Nós temos que entender que Israel naquele momento, Israel, e como um todo, não só Jerusalém, estava vivendo um período muito conturbado, vamos dizer assim, em que a idolatria estava presente no meio do povo, a idolatria era algo muito grande, onde havia muita injustiça, onde havia muita opressão contra
as pessoas mais humildes, vamos dizer assim, e foi aí que Deus levantou Isaías com essa mensagem, né, onde ele profetizou, né, que dois grandes impérios iriam atacar, iriam derrubar e iriam promover a queda de Israel, que foi o Império Assírio, que primeiro tentou, que primeiro lutou contra Israel, e assim ele começou esse processo, e por fim nós temos o Império Babilônico, que veio, promoveu a queda de Jerusalém e levou o povo cativo para a Babilônia, e levou o povo na primeira diáspora, na primeira grande saída do povo de Jerusalém. Então foi nesse contexto aí, né, que Isaías foi levantado com essa missão de trazer essa palavra, de trazer essa mensagem a esses líderes que conduziam tanto Israel quanto Judá. Nós podemos dividir o livro de Isaías em dois grandes blocos, né? Do capítulo 1 ao capítulo 39, e depois do capítulo 40 ao capítulo 66. Do capítulo 1 ao capítulo 39, o foco da mensagem do livro é um aviso de Deus contra Israel, né? É quando o profeta Isaías, ali naquele momento, ele profere as suas mensagens de juízo contra o que estava acontecendo, contra as coisas que eram praticadas ali pelo povo de Israel. E por fim, no capítulo 40 a 66, nós temos uma ênfase, nós temos um foco na mensagem de Isaías, né, que é a promessa de esperança, né, a promessa da restauração, é a promessa do Salvador, que estão contidas nesse bloco aí, que vai do capítulo 40 ao capítulo 66. Dentro dos capítulos de 1 a 39, nós podemos fazer a seguinte divisão. Do capítulo 1 ao capítulo 12, a mensagem de julgamento que Isaías trouxe era voltada para Jerusalém. A mensagem de julgamento, mas também dentro dessa mensagem de julgamento existia uma mensagem de esperança ali embutida, mas voltada para o povo de Jerusalém. Já do capítulo 13 ao capítulo 27, a mensagem de julgamento e esperança, lembrando que essa mensagem de esperança ela sempre esteve presente, é voltado para as nações, é voltado para as demais nações e não mais para Jerusalém, não mais para Israel, né? E essas mensagens são feitas através de poemas, né? E do capítulo 28 ao capítulo 39, nós temos a ascensão e queda de Jerusalém, em especial no capítulo 39, onde é descrito ali o exílio para a Babilônia, onde é descrito ali o ato derradeiro ali desse julgamento, a punição, vamos dizer assim, para que Jerusalém então fosse para o exílio, né? Fosse exilada, a queda, a destruição do templo ali. Então é muito importante observar que todas essas coisas que aconteceram aqui com Jerusalém, com Israel, aconteceram cerca de 100 anos após a vida de Isaías, ou seja, ele já estava morto, ele já havia morrido, mas a sua mensagem, a sua profecia acabou se cumprindo, o que o corrobora como um profeta de Deus. Vale também destacarmos que o propósito do julgamento de Deus sobre o povo de Israel teve dois objetivos. O primeiro foi a purificação, a restauração do povo, a restauração conforme aqueles objetivos propostos por Deus na sua aliança com o povo, né, ali no Sinai, mas que eles se afastaram, eles se orgulharam, eles não cumpriram aquilo que era esperado
por Deus, segundo aquela aliança. E o segundo objetivo desse julgamento e desses atos e desses acontecimentos que aconteceram com Israel foi preparar também a vinda para o reino messiânico, para a vinda de Jesus Cristo muito mais à frente na história de Israel. Então não foi só um ato punitivo contra um povo, mas sim um ato de restauração, um ato de preparação para o reino messiânico que iria ser instalado mais adiante. E por fim nós entramos nos capítulos, no segundo bloco, que é os capítulos 40 a 66, que nos traz um foco, uma mensagem de esperança. É muito interessante atentarmos aqui que há uma mudança muito brusca na mensagem, né? Se antes nós tínhamos uma mensagem de julgamento em que Isaías estava falando ali sobre contra as injustiças, as coisas erradas que Israel estava praticando, nós temos aqui uma visão muito diferente sobre a restauração, sobre o momento que estava sendo vivido pelo povo ali. Acredita-se, alguns acreditam que ali era a visão de uma pessoa que estava vivendo ali sobre o tempo de Esdras, de Neemias, que foi quando a Pérsia, o rei persa Ciro, né, permitiu que o povo voltasse para Jerusalém. Ciro, o Império Persa, já havia conquistado a Babilônia e assim eles permitiu, esse novo rei, esse novo império permitiu o retorno assim de Jerusalém. Mas como pode ser isso se isso foi escrito por Isaías lá atrás, como eu falei antes, cerca de 100 anos antes desses acontecimentos, né? Alguns acreditam que aqui ele escreveu a sua mensagem, ele selou as suas mensagens, ele guardou as suas mensagens e foi restaurada essas mensagens quando o povo voltou novamente para Jerusalém e os seus discípulos ali restauraram as suas mensagens e deram continuidade aos seus escritos. É uma forma de visão, mas é o que nós chamamos hoje na teologia de escrito Deutero-Isaías, ou seja, um escrito que não foi propriamente de Isaías, mas assim dos seus discípulos, essa parte do capítulo 40 ao versículo 66. Nós podemos dividir em 3 grandes blocos o capítulo, essa segunda parte, que vai do capítulo 40 ao 48, né, que é o anúncio de esperança, né, que é o anúncio, né, do reino messiânico que estava por vir, do capítulo 49 ao capítulo 55, né, o que nos descreve como seria esse novo rei, né, um servo que vai cumprir a missão de Deus, que vai restaurar a Israel, que vai ser luz para as nações, né, e do capítulo 56 ao capítulo 66, né, ele descreve sobre os servos que herdam o reino de Deus. Então nós vemos aí que essa mensagem desse segundo bloco, né, nos descreve a vinda de Cristo, né, de uma forma messiânica, de uma forma profética ali, né, ele nos descreve como seria esse novo reinado, descreve como seriam as pessoas que iriam acreditar e iriam fazer parte desse novo reino e descreve ainda qual seria o objetivo desse novo reino, né? Nos descrevendo, inclusive, que esse novo rei messiânico, ao contrário de um rei da linhagem de Davi, apesar dele ser da linhagem de Davi, em que muitos esperavam um general poderoso, queria conquistar grandes batalhas, né? Ao contrário, iria ser um servo sofredor, queria ser humilhado e sacrificado pelo próprio povo. Então é esse o panorama todo do livro de Isaías, um livro que vem julgar
né, que vem mostrar os erros e os pecados da vida daquele povo e também vem mostrar a restauração do reino de Israel. Aquele povo, mesmo tendo voltado para Jerusalém depois do exílio na Babilônia, ainda se tornou inadequado para a vontade de Deus, porque eles ainda duvidaram, eles ainda não acreditaram nas capacidades de Deus, eles ainda deixaram de amar aquele Deus que um dia tinha feito tantas coisas na vida dele. E aí a gente pode trazer um paralelo para nossas vidas, né? De um Deus que nos resgatou um dia do pecado e que muitas vezes nós o abandonamos, nós o deixamos, nós preferimos viver a nossa própria vontade. Mas é um Deus que está sempre pronto a nos restaurar, a nos trazer vida, a nos revigorar. E é essa mensagem, é esse o contexto todo do livro de Isaías. A minha mensagem, meu desejo, a minha oração para você é que você possa compreender em todos os aspectos esse livro, né, e trazê-lo para a sua vida, olhando para as suas dificuldades, os seus erros, os seus pecados, que todos nós temos, né, e procurando em Deus a restauração, porque Deus ele está sempre pronto para restaurar, porque Ele é fiel, Ele não mente, Ele é imutável, e Ele está sempre disposto a nos salvar, a nos restaurar o seu relacionamento com Ele. Esse é meu desejo, a minha oração para você hoje. Amém.